eu sou enfermeira de formação, né? E também especialista em terapia intensiva, cardiologia, né? E eu fiz o mestrado e doutorado voltado tanto na área de terapia intensiva quanto na área de urgência e emergência, especificamente na questão do atendimento pré-hospitalar, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês e eu pretendo, né, passar algumas informações para vocês, que, na verdade, se a gente for pensar nesse tema, primeiros socorros, ele vamos dizer assim, é muito amplo, né? E tem muitas informações para serem dadas, né? Muitas coisas que a gente tem que compartilhar, que a gente quer passar para vocês, e 1h30 não é muita coisa, não, né? Eu fiquei pensando, falei, nossa, 1h30 aqui, eu tenho os meus slides, eu não sei se eu apresento, se eu não apresento, mas enfim, eu vou só colocar e alguns dos slides, assim, a gente vai montando, querendo que a coisa fique bem extensa, né? E a gente vê o tempo, não pode ser tão extenso, mas antes de mais nada, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o que seria, né, os primeiros socorros, eu queria interagir com vocês, eu quero a participação de vocês também, né? O que vocês entendem por primeiros socorros? Né? É simplesmente chegar lá e socorrer alguém? Como é que funciona esse negócio? Vocês que estão me ouvindo, qual é a ideia que vocês têm de primeiros socorros? Só para dar uma esquentada aqui, deixa eu enquanto isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu sou tão desorientada aqui. Ah, tá ok. Ana Maria, esse aqui, posso preencher depois, né, esse formulário? Sim, sim. Tá. Na verdade, qualquer um de nós que abra a câmera e, né, interaja, eu vou pedir que assinem ali, tá bom? Preencham, Ok, por favor. tá bom, tá jóia. Tá, aí eu vou Só um vou me microfone. atentar a essa pergunta. Desculpa. Só um pouquinho. Ai, desculpa, é que meu filho está falando. O que foi? Ai, desculpa, gente. O que foi, filho? Esse microfone não funciona. Ah, não tá? Não, vai sair daqui. Ah, entendi. Ai, desculpa. Eu estou usando o microfone achando que funciona. Não funciona, é outro que funciona. Mas então, vamos lá, gente. Eu posso compartilhar aqui a minha tela rapidinho? Só para a gente introduzir um pouquinho, né? O que seria os primeiros socorros. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Então, estamos sim. Só para a gente entender aqui, né, o quanto importante a gente fala, né, na dança, vocês fazem isso como atividade profissional também, né? E a gente tem, assim, na verdade aqui são os óbitos por acidente de trabalho, mas imagino que vocês na dança têm muitas situações em que oferece risco, né, à vida. Mas, assim, só uma epidemiologia aqui do estado, né, do Centro-Oeste especificamente, os óbitos por causas externas no Brasil, que ocorrem em torno de 398 óbitos por ano. Esses daqui são dados do DataSUS de 2019, né? Mas o que seria especificamente os primeiros socorros? Os primeiros socorros nada mais é do que um cuidado que a gente presta a uma vítima de um mal súbito ou do acidente, não importa a ordem desse acidente, da gravidade desse acidente, em que é necessário uma ajuda especializada. Né? E aí a gente se pergunta, né? Primeiros socorros consiste em fazer somente respiração artificial, né? O tal do respiração, a gente falava muito respiração boca a boca, ou é simplesmente fazer um curativo num ferimento e levar uma pessoa ferida ao hospital? Né? É tudo isso e mais um pouco, né? E mais um pouco mais para a gente poder fazer as chamadas primeiros socorros. E quem? É qualquer pessoa que pode realizar, né? Primeiros socorros. A gente tem aqui uma denominação de prestador de socorro, né? O que é esse prestador de socorro? Aquele que socorre, aquele que pede socorro, aquele que vai fazer o socorro, né? Que vai dar os primeiros cuidados. Aí
entende-se que prestador de socorro é aquela pessoa com o mínimo de conhecimento que vai identificar, auxiliar e acalmar uma vítima, né? Quando a gente fala em prestação de socorro, uma das primeiras providências que vocês têm que tomar é fazer uma chamada para o atendimento pré-hospitalar. No caso, a gente pode fazer pelo 192, né, que é do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e 193, que é do CIAT, que é do Corpo de Bombeiros, né? Ah, mas Karina, faz diferença se eu ligar para o 192, 193? Ah, eu já ligo para o 192 e o 193, os dois números, porque para mim é muito melhor. Porque na dúvida, se um vem, tem o outro. Não, gente, ó, 192, 193, ambos prestam os mesmos serviços. Tem uma diferença? Tem, né? 193, por exemplo, ele vai socorrer, especificamente, por exemplo, como é do Corpo de Bombeiros, digamos que seja um acidente de trânsito lá, né? Aí precisa, o paciente a vítima, né, está presa em ferragem. Aí o Corpo de Bombeiros vai lá e vai cortar as ferragens com um alicate hidráulico, né? Ah, mas estamos, né, num evento cultural e, de repente, alguém da plateia ou mesmo alguém, né, que está apresentando o show tenha um mal súbito. Ah, eu vou ligar para 192, 193. Tanto faz, né? Ainda hoje não está unificado, né, esses dois números para poder fazer um único atendimento, mas eles se conversam entre eles, né, já existe uma linha em que as pessoas vão falar, olha, recebi uma ocorrência em determinado lugar e assim, não, a gente também recebeu o mesmo chamado, né, então acaba que hoje eles estão tentando colocar numa única central para justamente, imagina, a gente deslocar duas ambulâncias, uma do SAMU e outra do CIAT, que é do Corpo de Bombeiros, para uma mesma ocorrência, né? Então, mandando duas viaturas para um lugar, sendo que a outra poderia estar atendendo uma outra ocorrência. Então, estão tentando unificar. Mas, enfim, voltando aqui ao prestador de socorro, ele tem que conhecer suas limitações, importantíssimo isso, e compreender a necessidade de atender sobre os princípios básicos de atendimento de urgência, né? Por que a gente fala conhecer suas limitações? Justamente porque eu assisti no Grey's Anatomy, eu não sei, né, o pessoal da dança, como é que é, mas assim, nós da área da saúde, os meus alunos, né, da área da saúde, todos assistem o tal do Grey's Anatomy, tudo que envolve, né, primeiro socorro, tudo que envolve hospital, cirurgia, trauma, essas coisas, eles assistem, né, e aí eles falam, puxa, mas eu assisti naquele programa que a pessoa fez assim, eu vou fazer também. Opa, mas calma lá, eu posso fazer isso? Né? Eu tenho condições de fazer isso porque eu assisti na televisão? Então, nós temos algumas limitações. Posso ter um conhecimento, mas não o suficiente para que eu possa agir em determinada situação, né? E aí, a gente tem o socorrista, propriamente dito. Quem que é o socorrista? É aquela pessoa que é habilitada para praticar os primeiros socorros. Ele tem conhecimentos básicos e, principalmente, treinamento técnico para isso. Lógico, hoje eu estou aqui apresentando para vocês, né, os primeiros socorros, mas vocês, eu não posso dizer que vocês serão socorristas, né, porque o treinamento técnico, ele é feito, sim, exaustivamente, né, para que numa ocorrência, porque eu digo o seguinte, nos primeiros socorros, é o único momento em que eu não tenho tempo para pegar um livro e falar assim, não, deixa eu ver como é que faz esse procedimento. Não, eu tenho que agir na hora, então eu não posso perder tempo consultando livros, internet, qualquer coisa assim do gênero, né? Eu vou fazer treinamento técnico justamente para na hora H eu souber exatamente como fazer. Então, e por que é importante, né, a gente socorrer as pessoas muito rapidamente? Por conta da possibilidade de recuperação. Ou seja, quanto mais rápido eu atender essa minha vítima, maior a chance de recuperação e principalmente de sobrevivência com qualidade de vida. Porque não adianta nada a gente querer socorrer a pessoa e trazer para ela uma segunda sequela, uma segunda lesão que possa comprometer a qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, a depender do acidente, do incidente, se eu fizer o atendimento no primeiro minuto, né, eu tenho 98% de chance de trazer um bom resultado de sobrevivência, né? Se der 5 minutos, a chance já diminui para 25%.
tá? E 10 minutos para 1% de chance. Isso principalmente quando o paciente ou a vítima, vamos dizer assim, ela sofreu uma parada cardíaca, por exemplo, ou então ela fez um sangramento intenso, uma hemorragia intensa, né? Então, essas chances, elas vão diminuindo minuto a minuto. Né? Por isso a importância da gente ser rápido no atendimento, mas sem ser negligente nesta ocorrência. Né? E tem dois termos, né, que as pessoas confundem um pouquinho, embora elas sejam muito semelhantes, que é urgência e emergência. Ah, não, teve uma urgência. Não, teve uma emergência. Ah, não sei se foi urgência ou emergência, mas enfim, precisou socorrer. É só para vocês saberem, né? Urgência, a pessoa precisa de cuidados, de um atendimento que pode esperar para ser iniciado. Né? Por quê? Porque não traz risco de morte para a pessoa. Já a emergência, o indivíduo, ele quer um cuidado imediato, né? Porque existe um risco de morte, a vida dele está, né, arriscada, ou, né, que possa levar não só à morte, mas a um agravo, né, e que podem levar a sequelas, e geralmente irreversíveis, né? Então, quando a gente aplica o primeiro socorro com eficiência, vai significar, né, a sua vida viva ou morta, que ela terá uma recuperação rápida ou uma hospitalização longa, ou então ela vai ter uma invalidez temporária com uma invalidez permanente. Então, tudo isso a gente tem que pensar no socorro imediato. Né? E aí, o objetivo dos primeiros socorros nada mais é do que minimizar possíveis complicações para a pessoa. Para tanto, a gente tem que avaliar o local, a vítima, a forma como, né, a gente pode evitar o agravamento da situação atual. Né? E eu preciso também manter a vítima viva e protegida, evitar infecção, porque a depender, né, do acidente em que aconteceu, existem grandes riscos de infecção, e preparar para uma remoção segura, importantíssimo, e um transporte adequado, tá? De nada adianta eu fazer todo o atendimento lá no local se eu não conseguir transportar ela adequadamente, ou se a preparação, né, no caso, eu não fixei, por exemplo, ela na prancha adequadamente, correndo o risco dela cair e se machucar. Né? Então, a gente tem isso. Só para a gente entender, existem os 10 mandamentos que a gente fala. Mas é tão chato escutar tudo isso, Karine, de novo. Mas sim, é importante. Primeiramente, a gente vai manter a calma, sempre. Eu sei que às vezes a gente se desespera, né? Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Né? A primeira coisa que eu falei, vai chamar socorro. Né? E aí depois tem a chamada ordem de segurança no socorro, segundo o mandamento. Né? Primeiro eu vou preocupar com a minha pessoa, depois a minha equipe e, por último, a vítima. Nossa, mas será que eu tenho que me preocupar comigo primeiro? Mas se eu estou indo lá socorrer a pessoa, por que eu vou me preocupar? Porque se eu me ferir, ou mesmo a minha equipe, não vai ter quem atenda a minha pessoa, né? A minha vítima, vamos dizer assim. Então, sempre primeiro eu, depois a minha equipe, e aí depois a importância para com a minha vítima, tá? E aí, ao prestar o socorro, então, dos 10 mandamentos, esse é o terceiro, a gente liga para o 193 ou 192, como eu já expliquei anteriormente. E sempre, 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 vou verificar, né, antes de eu fazer qualquer procedimento, antes de eu chegar no paciente, o local, se tem algum risco, tá? Não só para mim, como principalmente para a minha equipe, né? Mantendo sempre o bom senso. Né? E a questão da liderança. Sempre nesses atendimentos tem que ter um líder, né? Como eu falei, e esse líder, ele tem que ter o bom senso, ele tem que ter a calma, porque não adianta nada o líder lá todo estressado, pelo amor de Deus, não, cada um faz isso, faz aquilo, aquela correria, aquela loucura, aqueles gritos, não vai adiantar absolutamente nada. Né? Porém, para essa pessoa, né, ser uma pessoa, ter liderança, ela tem que ter conhecimento, porque só assim, com calma, conhecimento, que ela consegue coordenar os trabalhos, né, no caso de um atendimento em primeiros socorros. E uma das coisas interessantes, sempre tem um curioso, né, sempre aquela pessoa que quer saber o que aconteceu e vai, e acha, né, que para poder, como diz, né, postar no Instagram, postar nos stories do WhatsApp, né. Para começar, a gente
tem tido muito problemas, né, das pessoas filmarem essas ocorrências e colocando em risco a própria vida ou até a vida das outras pessoas que estão envolvidas, né, diretamente no acidente, né? Então, sim, eu já digo para vocês, caso vejam alguma situação em que envolveu, né, alguma pessoa, cuidado, né? Até porque tem a questão do direito de imagem. Imagina, né? Se você é a vítima, está lá estatelada no chão, a roupa toda ensanguentada, e aí está passando lá, né? Como diz, está sendo filmado, e alguém posta no Instagram falando, nossa, olha, eu vi um acidente, que não sei o que, e papapá, e a pessoa, a vítima, está lá. Quando ela vê, ela falou assim, escuta, mas quem que deixou, né? Então, assim, quando tem os curiosos, a gente sempre orienta para não fazer filmagens, né? Até para preservar a pessoa, a vítima, e também, né, a gente põe para ela ajudar, né, faz um cordão de isolamento, afasta os curiosos, embora ela seja uma delas, mas enfim, a gente fala, olha, aqui você vai ficar de olho, sabe, a gente dá põe as pessoas também para ajudarem, porque elas querem ajudar, né, muitas delas querem ajudar, vou dizer que a maioria, que era mais do que curiosidade, eles querem ajudar, tá? Evitar manobras intempestivas, né? E uma coisa muito importante, né? Quando eu tiver uma situação de múltiplas vítimas, né? A gente sempre vai socorrer aquela pessoa que tem o maior risco, não de vida, né? Que na verdade é o maior risco de morte, né? Ou aquela pessoa que tem maior risco à vida, ok? E o 10º mandamento, muito importante, né? O socorrista, ele não tem que ser herói, tá? Por que a gente diz isso? Porque muita gente se depara com uma situação e fala, cara, gente, eu vou lá, eu vou, porque sabe, eu tenho que aparecer na mídia que eu fui socorrer, porque eu sou fera, né? Mas não é assim que funciona, né? Você pode até ser fera, mas se você fizer todo e qualquer, ou não é todo, mas se fizer um movimento em falso para socorrer a pessoa, você pode, inclusive, não só prejudicar a pessoa, mas também se prejudicar, né? Então, a gente diz o seguinte, socorrista, ele só vai ser herói, né, depois que a gente ter encaminhado, né, esta vítima para o serviço hospitalar, se assim for preciso. Caso contrário, não, tá? Ela pode ser herói, mas a gente sempre vai avaliar a situação como um todo. E só para vocês terem ideia como é importante, né, a gente trabalhar com os primeiros socorros com muita coerência, com muita tranquilidade, o socorrismo, que a gente chama, ele passa por etapas, né? A começar pela avaliação da cena, ou a gente chama também de dimensionamento da cena, o exame primário, ou então a avaliação inicial, o exame secundário, com histórico e exame físico direcionados, né? E, por último, a monitoração e reavaliação, que a gente também chama de avaliação continuada, tá? Cada etapa dessas, né, elas são realizadas, obviamente, não num tempo muito longo, muito pelo contrário. A partir do momento que as pessoas, né, a equipe do pré-hospitalar recebe uma ligação, um chamado, eles procuram saber o que a pessoa informou, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Então, eles já vão se preparando, né, já imaginando a situação para quando chegar lá já ter ideia de como que eles vão, né, isolar a área, por exemplo. Tá? Então, existem etapas que elas devem ocorrer rapidamente para que o atendimento seja eficaz. Né? Não vou entrar em detalhes aqui da avaliação da cena, mas uma coisa importante é que um bom socorrista, ele conhece os riscos aos quais estão expostos ao socorrer uma pessoa, os principais itens de proteção individual e os passos para a avaliação correta e segura da cena onde ocorre determinada situação de emergência. Por que a gente fala isso? Porque aquela cena, ela começou assim, né? Daqui a pouco ela pode piorar, né? Se a cena fica melhor, tudo bem, mas existe grande risco de ter um local mais perigoso, vamos dizer assim, e aí, né, a gente tem que fazer uma avaliação correta para que o que já estava ruim não piore, ou que se piorar, pelo menos eu já fiz o atendimento, né, eu já consegui organizar o meu atendimento. Bom, então, a gente precisa gerenciar os riscos e o controle da cena, e com algumas
alguns sinais, independentemente de quais sejam, mas o triângulo, por exemplo, no acidente automobilístico, ele é extremamente importante, tá? Ou essas faixas zebradas, a depender do local. Então, deixa só, eu vou passar aqui. Eu só tenho uma preocupação, né, por causa da hora, é só uma questão de tempo, né, que a gente fala na área da saúde, que tempo é vida, né? O socorro pré-hospitalar, ele, assim, o melhor, né, para ter um bom resultado, é que o prazo de atendimento seja no máximo de 10 minutos, né? A gente fala que é para garantir o atendimento integral do paciente dentro da chamada hora de ouro. Essa hora de ouro são 60 minutos. Então, teve uma ocorrência, em até 60 minutos esse paciente já foi atendido, se tiver que ter feito cirurgia, ele já fez cirurgia, enfim, né? São os 60 minutos extremamente importantes, tá? Então, o atendimento tem que ser no prazo máximo de 10 minutos. Existem situações em que a gente tem muitas vítimas, né? E aí a gente vai, né, lembra que eu falei para vocês que em situações de múltiplas vítimas, eu vou atender aquela de maior gravidade, aquela que tem maior risco, né, de morte. E a gente organiza, né, o serviço com faixas coloridas, né, cartões coloridos, com lonas coloridas, em que a gente tem o óbito, né, ou a morte da pessoa lá, ela é identificada como cartão preto, né? Se a primeira prioridade, ou seja, de uma emergência, o cartão vermelho, e uma urgência, o cartão amarelo, e uma terceira prioridade que não quer, né, não é urgente nem emergente, vai ser o cartão amarelo de coloração esverdeada, tá? Então, isso é uma maneira que a gente tem também de organizar o serviço com acidentes de múltiplas vítimas, com múltiplas vítimas. Isso é uma, né? E aí depois a gente vai atender a pessoa propriamente dita, né? A gente vai conversar com ela na medida do possível, querendo entender o que pode ser feito com ela. Depois que eu fiz mais ou menos, né, entendi o que aconteceu com ela, aí eu vou demorar um pouco mais de tempo para saber o que está acontecendo, se tem algum ponto, digamos assim, que numa situação de dança, ele fez um salto, né, fez um movimento em que ele caiu de mau jeito, e aí o pé ficou torto, faz de conta, né? Não sei se isso é comum, logicamente não deve ser comum, mas pode acontecer. Então, como que tá, né? Então, eu vou diretamente no pé dessa pessoa. Eu vou avaliar, tá inchado, não tá inchado, né? O que eu posso fazer nessa situação? Vão colocar um gelo, não vão colocar um gelo? Como é que faz? Tá? E depois, a gente vai fazendo a avaliação, assistência continuada, né? Que vai instituir o melhor tratamento. Tá? Então, existem algumas situações em que eu não preciso ficar perguntando para a minha vítima, mas o que aconteceu? Mas como que aconteceu? Porque eu olho a situação e já falo, já vi tudo. Aquela pessoa foi atropelada por aquele carro, né, que passou por cima da perna dela, que agora eu estou vendo que a perna está prejudicada, por exemplo. Né? Enfim, então, algumas situações que a gente vai, como eu disse, a cena por si só. Né? Então, a função do socorrista, ele tem que manter a vítima viva na medida do possível, lógico, até a chegada do socorro, evitando causar o segundo trauma, né, que a gente fala, que seria ocasionar outras lesões ou agravar as que já existem, né? Então, a avaliação de um socorrista deve ser sempre, 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 e não no primeiro momento. Como eu disse para vocês, os fatores podem se alterar com facilidade e rapidez. Os fatores, eles podem ser externos ou internos, quando eu me refiro aos pacientes, tá? E uma coisa, assim, muito importante que a gente fala, mas assim, eu não sou da área da saúde, né? Então, eu não preciso prestar nenhum socorro, vamos dizer assim, né? Mas o artigo 135 do Código Penal Brasileiro diz o seguinte: deixar de, isso para qualquer cidadão, tá? Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, né? Ele pode ser preso, tá? Então, quando a gente fala assim, eu não sei fazer,
o atendimento. Eu fiz lá uma oficina lá com a professora Karina, mas sim, não tenho condições. Então tá. Mas você sabe ligar para o 93, 192? Né? Todo mundo tem um celular hoje. Todo mundo pode ligar para o 92, 193. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu vou falar o quê? Não, você não vai falar nada que você não tenha visto, né? Olha, estou vendo, tem uma pessoa caída aqui no chão, né? Mas eu fui lá, tentei chamar a pessoa, ela não me atendeu. Pronto. Você pediu ajuda. Então, ótimo. Você já fez um atendimento, né? Você não omitiu socorro, muito pelo contrário, você já prestou um socorro, né? Olha que legal, que às vezes a gente fica preocupado com isso. Costumo brincar, né, na enfermagem, que os alunos falam assim, pelo amor de Deus, professor, e às vezes a gente sai de branco aqui, né, do hospital, tudo mais, e aí como é que faz, como é que fica? Vai que acontece alguma coisa no meio do caminho, aí a pessoa vai falar, ela é de branco, ela deve saber, né, agir. Eu falei, olha, gente, vocês não sabem, então a gente não vai fazer nenhuma manobra, mas eu sei ligar, então já estou, né, ajudando essa pessoa. A partir do momento que você já fez isso, né, e principalmente conseguiu dar algumas diretrizes para a equipe, ótimo, maravilhoso, era isso que eu queria, já conseguiu, né? Então, isso é muito bom. Então, o que é um bom socorrista, né? O que a gente entende que quem é aquele bom socorrista? É aquela pessoa que tem uma condição, capacidade de improvisação, ele tem um compromisso com a vida, muito importante, né? Bom senso, reconhecer os seus limites, né? Saber o que fazer e o que não fazer, ter paciência, calma e muita determinação, né? Então, a gente fala assim, nossa, mas, né? Compromisso com a vida, tudo, porque existem situações que a equipe se comove, né? A equipe se envolve. Então, a gente fala, né, que todo procedimento, ele sempre traz lembranças, algumas boas, algumas ruins, né? E a gente tem que trabalhar com esse compromisso com a vida, porque o que a gente quer? Que a pessoa saia viva, né? Como eu falei, não é simplesmente sair viva, mas é sair viva com qualidade de vida, tá? E a partir do momento que eu fizer um bom trabalho, né, ou vocês atenderem uma situação, a pessoa, a vítima, ela só tem a agradecer, né? Aí, a gente, como eu lembro que eu falei para vocês de transportar acidentados, né? Então, a gente tem várias maneiras de transportar acidentados. Antigamente, a gente não tinha o serviço de atendimento pré-hospitalar, né? A gente não tinha o SAMU nem o SIAT. Como que a gente fazia? Catava a pessoa, punha dentro do nosso carro e, pum, né? Saia correndo. Corria o risco até da gente mesmo se acidentar no meio do caminho. Hoje já não, né? Existem transportes, né? Viaturas, carros, enfim. Olha, vejam vocês, nós temos helicóptero para situações de, como a gente costuma dizer, emergencíssima, né? A ambulância, temos também as lanchas, principalmente, né, nas regiões ribeirinhas do Mato Grosso, por exemplo, a moto aquática, né, que vai, principalmente, ela trabalha muito quando tem um afogamento nas praias, né, isso aqui é um avião da Força Aérea Brasileira, ela está toda equipada, né, para transportar o paciente, e vejam, né, quanto evoluiu, porque antigamente eu utilizava essas carroças aqui, né, que eram puxadas por animais. E aí, em alguns outros tempos que não tinha, né, os animais para carregar, as pessoas montavam, a gente fala de padiola, né, essa maquinha aqui, em que as pessoas saíam transportando, correndo, né? Quer dizer, em condições bastante inseguras para a vítima. Né? Então, o transporte de acidentados, ela deve ser feita adequadamente para que eu não cause nenhuma outra lesão ou coloque em risco, né, a segurança e a vida tanto da minha vítima como de minha equipe e de mim mesmo, tá? Aí, só para vocês verem aqui, ó, eu sempre trago esse filminho da importância do transporte, vejam vocês. Olha lá, né? O que aconteceu? Além da vítima ter caído no chão, a socorrista caiu com a cara, né? Como diz, ralou o rosto no asfalto. Né? Então, só para vocês verem aqui, olha lá, ó, todo mundo totalmente inseguro,
né? Quer dizer, de uma única vítima já estava quase que virando 3 vítimas. Né? As pessoas fizeram, né, no caso, o carro que saiu correndo, foi uma manobra intempestiva, precisava correr daquele jeito, né? Não checou se estava todo mundo bem seguro. Então, não é simplesmente, né? Então, vejam vocês que os primeiros socorros requer, né, um pouco de conhecimento para que a gente possa oferecer a melhor assistência, o melhor cuidado, né? Aqui também é só para a gente dar uma risadinha, mas em situação, né, no esporte, né, a pessoa está lá, o pessoal vai socorrer e estão lá. Para onde que a gente vai? Olha lá, gente, olha que situação. Olha, né, quase causando uma segunda vítima. Tudo desorientado, né? Então, é uma situação que a gente fica até meio tipo, caramba, né? Como que pode as pessoas não terem todo esse cuidado, né? Aqui, e aí eu tenho mais coisa para passar, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Há estados fazendo adaptações para atender também animais atropelados, sendo causa do acidente responsável. Sim, Humberto. Tem essa preocupação mesmo, né? Porque acontece muito mesmo na estrada. E aí, quando você fala em animais atropelados, existem algumas estradas que eles já colocaram, né? Fizeram tipo um túnel por baixo das estradas, justamente para que esses animais eles não corram tanto perigo, né? O risco, a vida deles corre menos risco, né? Outra parte assim, só ler mesmo. Infelizmente, né? Então, no trânsito, quando alguém está atravessando a rua devagar, mas é só buzina, né? Sem perceber, pode ser surda, exato. Né? É muito comum. Ou às vezes fala assim, não, eu tenho pressa, né? Ele não precisa, ele não está com tanta pressa assim, né? Então, é difícil, muito difícil, né? Mas esses tipos de acidente, por incrível que pareça, acontece, né? Eu vou dizer para vocês uma experiência que eu tive enquanto enfermeira assistencial, né? Eu trabalhava no hospital, né? Como eu falei para vocês, eu era de terapia intensiva, ainda sou, né? Eu leciono nessa parte. E uma vez a gente foi transferir, né, o paciente da cama para a maca, né? Porque ele estava indo fazer um exame. E aí, o paciente, a gente não travou a maca. Alguém esqueceu de travar a maca. Na hora que a gente foi transferir o paciente, ele era grande, né, meio pesado, a maca e a cama, né, elas foram se deslocando, elas foram fazendo assim, ó, cada um foi para um canto. Pensa, aqui não dá para ver, né, mas eu tenho 1,5 m, tá, gente? Eu sou baixinha. Eu me enfiei debaixo, né, nesse espaço, nesse vão aqui, assim, ó, no meio dos dois, da maca com a cama, justamente foi quando eu apoiei o paciente nas minhas costas, né? Imagina se esse paciente cai dentro da terapia intensiva, é um desastre, como diz, né? O meu registro no conselho é cassado, né? Mas felizmente, né? Nada aconteceu. Logo a gente conseguiu, né, colocar ele direitinho na maca, como era previsto, para ele fazer o exame, e ele foi, né? Ainda bem. Foi um susto para a equipe como um todo, né? Gente, eu estou correndo mesmo por causa da hora, tá? Eu queria muito estar pessoalmente, porque daí é mais legal, mais interessante. Aí a gente consegue, inclusive, simular algumas situações, tá? Os primeiros socorros têm tantos assuntos, mas assim, ó, eu trouxe aqui o que seria mais, né, segundo a minha opinião, eu devia até ter perguntado para a Ana Maria, se desculpa, viu, Ana Maria, não fiz esse questionamento, mas que eu achei que fosse algo mais importante para vocês, né? Aí depois a gente pode. Tranquilo. Aí em outro momento, quando a gente, né, acabar essa loucura de ensino remoto, né, a gente pode pensar em uma oficina propriamente dita, em que as pessoas possam fazer alguns treinamentos, tá bom? Nossa, seria maravilhoso. Vamos combinar sim. Vamos combinar, né? Bom, agora que eu vou passar aqui uma outra, vou compartilhar aqui com vocês. Aqui eu trouxe aqui a questão das fraturas, entorses e luxações, a questão das ataduras e bandagens, né? Porque, corrijam se eu estiver errada, né? O pessoal da dança deve ter algumas situações, né? Não digo de fraturas, né?
mas principalmente entorses e luxações, a depender, né, do movimento que faz. Lógico, embora ninguém vai simplesmente sair dançando, correndo risco, sempre tem a questão do aquecimento e tudo mais, mas pode ser que algum movimento, né, possa trazer algum prejuízo, mas enfim, né, o que são as fraturas? Fraturas nada mais é do que a ruptura do osso, né, seja de uma maneira total ou parcial, na qual a gente tem uma perda de continuidade desse osso, né? E este osso ele pode se dividir em 2 ou mais fragmentos, e vai depender muito, né, da lesão, né, do responsável por essa lesão, né? Uma pancada muito forte, uma queda, um esmagamento, o que quer que seja. Então, a gente tem, por exemplo, nessa figura aqui à esquerda, fratura em 2 partes, não tem desvio nenhum. Aí eu já tenho uma fratura que a gente chama de fratura cominutiva, que é a fratura em vários pedaços, alguns maiores, outros menores, e tem aqui no último, né, à direita, uma fratura em 3 pedaços com desvio, né? Então, são situações extremamente dolorosas em que a gente for, por exemplo, vai tratar dessa pessoa, muito cuidado, né? Muito cuidado para que um osso, por exemplo, essa fratura em 3 pedaços, se a gente olhar aqui na porção de baixo, ela forma até uma lâmina, às vezes, o próprio osso, né, acaba formando uma ponta que pode, por isso que a gente tem a fratura exposta, que o osso rompe, né, a pele, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente, vejam, aqui tem uma fratura fechada, na qual, né, a gente vê um inchaço que é bastante importante, provavelmente bastante dolorido, e que, se vocês olharem aqui no raio-x, a gente vê uma fratura aqui desse osso. Já a fratura exposta, como eu falei para vocês, tem a ruptura da pele. Olha aqui, ó, né, no pé, não sei se vocês da dança se importam, mas aqui tem o osso aparecendo, né? Então, teve um rompimento da pele. Né? Tanto numa situação quanto na outra, a gente não tenta colocar o osso no lugar, tá? A gente tenta imobilizar do jeito que está, e aí a gente transporta a pessoa. Né? A imobilização, porque se eu tentar colocar algum osso no lugar, até porque, por exemplo, aqui eu não estou enxergando se está quebrado ou não, né? Mas digamos que eu falo, nossa, eu acho que quebrou, eu vou tentar puxar aqui para colocar o osso no lugar. Não, gente, não tente isso não, tá? Porque pode trazer um prejuízo muito grande. Nessa puxada que a gente dá, essa tentativa, eu posso romper algum outro vaso, né? Quando eu digo vaso, estou me referindo a artérias e veias, e que aí eu posso complicar a situação da pessoa. Né? E, lógico, qualquer fratura, seja fechada ou aberta, ela tem uma grande sensibilidade, né? A depender do jeito que você fraturou, a dor é intensa, né? E as pessoas fraturadas, ela tem uma incapacidade parcial ou até total de movimentar essa parte afetada, e também pode ter um adormecimento ou formigamento da região, né? Enfim, como vocês viram lá na figura, pode ter uma deformação do membro que foi machucado, tá? Edema é um inchaço, hematoma é aquele roxo que fica, né? E alguma lesão cutânea, às vezes um raladinho que dá, sei lá, enfim. A gente sempre vai, né, na vigência. Sim, se é uma fratura exposta, ok, tudo bem, eu vou expor a fratura, mas agora eu estou na dúvida se é uma fratura exposta. Então, independentemente disso, eu vou tirar, né, ou a roupa, ou então adorno, que seja um relógio, seja um anel, uma pulseira, para que a gente, né, evite que aquilo fique segurando, por exemplo, eu estou, né, vocês lembram na mão, a pessoa com a mão inchada, se fica um anel lá, né, e a tendência é inchar, 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 aí o que acontece? O anel fica lá, o anel começa, que a gente fala, garrotear o dedo. Aí, como se não bastasse a lesão, né, da mão, acaba lesionando o dedo, porque vai fechando, impedindo a circulação aqui do dedo, tá? Enfim, prevenir o choque, quando a gente diz o choque, é uma piora importante do quadro, controlar a hemorragia, se porventura eu ver muito sangue, e uma coisa importante, eu vou cobrir as lesões com alguma compressa, né? Nossa, mas eu não tenho compressa. Ah, mas você tem um pano dentro da tua casa, por exemplo, você tem o pano mais limpo que você possa ter, entre, por exemplo, um pano de chão e um pano de copa, eu vou cobrir, né,
essa minha lesão com pano de copa, né? Porque o pano de chão, tal, ele é mais, teoricamente, né? Ele é mais sujo do que um pano de copa, né? Logicamente, depende do jeito que você utiliza o pano de copa, mas, a princípio, a gente sempre mantém o pano de copa mais limpo do que um pano de chão, né? E proteger todos os ossos visíveis como se fossem objetos encravados, né? Como eu digo, não vou mexer naquele osso, né? Vou ter cuidado de fazer um enfaixamento ou fazer uma imobilização naquela posição mesmo, tá? Mas a dor vai continuar. A dor vai ficar pior se eu tentar recolocar o osso no lugar, né? Para deixar uma aparência menos assustadora, vamos dizer assim. Sempre que a gente, então, for imobilizar, mais uma vez, mantém na posição, sempre eu vou imobilizar. Digamos que eu fraturei aqui, né, no antebraço. Então, eu vou imobilizar, nunca eu imobilizo no local fraturado, ou antes ou depois, com uma talinha aqui, ó, porque não adianta nada, né? Se eu colocar, tem uma fratura aqui no meio do braço, coloco a tala, não, a tala tem que ser uma tala mais compridinha, de maneira que eu possa fixar aqui e aqui, e não prejudicar a fratura, né? Sempre observando a circulação, porque às vezes a gente quer imobilizar e faz com tanta força que a circulação fica prejudicada. Então, aqui eu já falei, né? E aí a gente tem também a questão da entorse. O que é entorse? Entorse não chega a ser uma fratura, mas é uma torção de uma articulação. E aí essa torção, dessa articulação, ela pode ter lesão dos ligamentos, né? E aí os cuidados são semelhantes aos cuidados da fratura fechada. Então, vejam você, essa pessoa aqui, ela torceu o pé. Quantas vezes a gente não torceu, né? Só que assim, em algumas situações a gente torce o pé, não tem nada. Tem uma dor, às vezes dá aquele inchaço, mas fora isso, agora tem pessoas, né, a depender da condição de saúde, ela faz um rompimento aqui desses ligamentos, tá? Por vezes vai até para cirurgia, né? A depender de como foi essa ruptura. Se vir que não tem condições de fazer a recuperação, mantendo esse pé imobilizado, né? Pode ir para cirurgia. E aí, o que é a luxação? Luxação, ela é diferente, né, da entorse. Por quê? Na luxação, e também da fratura, porque na luxação eu tenho só um deslocamento de um ou mais osso para fora da posição normal da articulação, né? Os primeiros socorros também semelhantes à fratura fechada, né? Uma coisa importante, que a gente não vai ficar massageando, nem vai tentar recolocar o osso no lugar. Olha, vejam vocês aqui, o que a gente tem? Um cotovelo normal, né? E aqui eu tenho um cotovelo subluxado, aqui à esquerda, um cotovelo subluxado, né? Compara com o cotovelo normal e o cotovelo subluxado. E eu posso ter também uma luxação completa, né? Então, onde a inserção aqui, né? Vejam vocês que ela é arredondada, ela deslocou, saiu, né? Ficou totalmente fora do lugar, tá? A gente fala assim, não tente colocar no lugar, porque vai que você erra, né? Mas tem gente que sai com tá tão acostumado a luxar a luxar alguma articulação, que ele já sabe até como é que faz. Ele, às vezes faz assim, né? Por exemplo, se é no ombro, faz assim no ombro, e encaixa direitinho, né? Mas tem que ter muita segurança para fazer isso, para não correr uma lesão. E aí a gente tem também a chamada contusão, né? Que nada mais é do que uma área afetada por uma pancada ou uma queda sem ferimento externo, e que não tem nenhum dano, nem a osso, nem a articulação, tá? E aí o local que a gente vê, né, inchado, uma hemorragia sobre a pele, né? E aí tem o que eu fazer, teoricamente, nisso daqui? Não tem o que fazer. O que a gente pode passar, né, a depender dessa contusão, a gente faz uma compressinha de água fria, tá? Água gelada, então até mesmo com gelo, põe gelo numa bolsa, né? Ou no saquinho plástico. Nunca a gente põe o gelo diretamente em cima da lesão, porque assim como o calor, o frio também queima, né? A gente coloca num saquinho e desse saquinho põe numa toalha, né? E uma toalha não precisa ser muito grossa, e essa toalha assim em cima
da contusão ou qualquer outro, até mesmo, né, numa situação de luxação, porque dói na hora, só para parar o processo inflamatório, a gente coloca um gelo para amenizar um pouco dessa dor, né? 10 minutos no gelo, depois tira, né? 10 minutos dando descanso, 10 minutos no gelo, repetir essa situação 3 vezes, tá? E aí, eu posso fazer, né, a fixação, por exemplo, da fratura, ou então fazer uma imobilização, né, da parte que foi luxada ou que sofreu alguma entorse, utilizando ataduras e bandagens, né? As ataduras nada mais são faixas de tecido semi-elástico de medidas variáveis, 5, 20, até 5, 10 até 20 centímetros é a espessura da faixa elástica, né? E ela tem como uso a fixação de curativos, assim como para imobilizar, apoiar algum segmento, alguma parte que foi traumatizada, e também promover a hemostasia. O que é promover a hemostasia? É promover o estancamento, né, de alguma lesão que esteja sangrando, tá? Então, assim, a atadura, ela é muito legal, ela é de muita boa serventia, desde que eu saiba fazer, né, esse enfaixamento, tá? Aí existem vários tipos de enfaixamento. Aqui eu tenho a chamada atadura em 8 ou cruzada, principalmente utilizada, né, na região de articulações, aqui no caso de joelho e cotovelo, né? A atadura recorrente, durante um treino lá do musical que a gente estava fazendo, a pessoa escorregou, eu sou dramática, tá, gente? A pessoa escorregou, bateu a cabeça, fez um corte na cabeça, vamos fazer um curativo, né? Eu aprendi lá na aula numa atadura recorrente, né? Para utilizada, a atadura recorrente utilizada para fixar curativo na cabeça e algum coto de membro, né? O que é coto de membro? Coto de membro é quando a pessoa tem uma amputação, né? Seja do braço, seja da perna. Isso aí a gente fala que sobrou o coto deste membro, tá? Aqui, então, como a gente pode ver, na cabeça e aqui no coto do paciente, né? Alguns cuidados com as ataduras, porque não é simplesmente aplicar a atadura, né? Mas elas devem ser aplicadas de maneira que elas fiquem firmes, porém não causando desconforto ao paciente, né? Sempre tomar cuidado para ver se a pessoa não tem uma reação alérgica ao material usado, porque a depender, a atadura, ela é, assim, tipo uma gaze, mas assim, de uma qualidade bem inferior e que possa trazer, né, algum processo alérgico às pessoas, né? Cobrir todas as partes do curativo com a bandagem e deixar as extremidades expostas sempre que é possível, tá? Para a gente poder avaliar a ponta dos dedos, seja da mão ou dos pés. Sempre que eu for fazer um enfaixamento com a atadura, a gente explica para a vítima, né, o que vai ser realizado, né? E lembrando que eu vou manter apoiado o membro que vai ser enfaixado. E importante lembrar que, antes da gente colocar a atadura, digamos que tem uma lesão, um machucado, né, que esteja sangrando um pouquinho, o que quer que seja, a gente vai proteger esse ferimento, né, com uma gaze, um paninho limpo, então uma compressa, ou pacote de gás, o que quer que seja, para fazer essa proteção, né? E as saliências ósseas, às vezes a gente coloca algodão ortopédico, eu não sei se alguém já do grupo, né, teve vamos dizer assim, a infelicidade de ter sofrido alguma fratura que precisou colocar, engessar, né, e ficou com algodão ortopédico, e aí fica coçando, 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 então tem que tomar cuidado, né, quanto tempo faz que está coçando, até para não causar nenhuma lesão, né, na pele do paciente. E caso tenha uma lesão, superfície principalmente das mãos, né, uma queimadura, por exemplo, a gente, para que não fique grudado, a gente coloca, né, uma gaze aderente que se chama rayon, que ela é feita de um cetim, tá? E que a gente vai colocar assim nos 2 dedos para poder evitar de grudar, né? Ou então ficar roçando um dedo no outro e causar uma outra lesão. E a atadura deve ficar sem sobra e
obviamente, a atadura ela deve ser de largura adequada, a parte que será enfaixada. Não adianta nada eu pegar uma faixa, por exemplo, de 15 centímetros, né, para a mão de uma criança que teve um corte, né, é enorme, e grande não vai prestar, né. Até, geralmente, essas de 15 centímetros, a gente utiliza para enfaixar a região abdominal, tá bom? Então, a gente sempre vai se colocar de frente para a pessoa, dizendo para ela como que a gente vai fazer o procedimento, né? E aí a gente vai desenrolando. Lembrando que, gente, deixa eu... A atadura, né, ela vem... Aqui eu tenho um pano aqui, ó. Ela vem aqui assim, né, gente, com a abertura aqui para abrir. Então, quando eu vou desenrolar, eu nunca faço um desenrolo desse jeito, não. Eu sempre desenrolo aqui assim, ó. Então, digamos, eu coloquei aqui, e só vem, ó, desenrolando, tá? No sentido horário, da face interna para a face externa e respeitando o retorno venoso, né? Então, digamos que eu tenha tido uma lesão aqui na mão, um corte, uma fratura, o que quer que seja. Eu vou fazer a aplicação da atadura nunca daqui para baixo, sempre daqui para baixo, tá? Por conta do que a gente fala do retorno venoso, ou seja, do sangue retornar para o coração, né? E a atadura da esquerda para a direita, gente, assim, na verdade é um common sense, mas vai depender da pessoa, né? O socorrista, se ele for, como é que fala? Se ele for canhoto, vai ser da direita para a esquerda, tá? Então, só algumas coisinhas que a gente põe aqui, já falei. E aí, pode, por incrível que pareça, né, pode ter complicação se a gente não fizer a aplicação correta da atadura ou a bandagem? Pode, né? A redução ou falta de pulso distal, né? Pulso qualquer. Digamos, teve uma lesão aqui no antebraço, precisei enfaixar ele, apertei tanto, que além do... Eu não estou sentindo a pulsação e a cor da mão da pessoa está ficando pálida, né? Cianótica, que a mão, a ponta dos dedos principalmente, vão ficando azulada, por conta da circulação, da má circulação, de tanto que eu apertei forte a minha atadura, tá? Então, os leitos unguiais ficam embaçados, é como se ele tivesse um pouquinho sem vida, né? Por isso que é importante, a gente lembra, quando eu falei para vocês, a gente vai socorrer a pessoa, mas a gente não pode simplesmente socorrer, que ótimo, maravilha, não. Até a chegada do serviço de atendimento, né? E a pessoa pode também dizer, minha mão está formigando, está doendo, está tendo dormência, ou cãibra, pele fria, né? Ou o próprio inchaço, que a gente chama de edema. Esses podem ser alguns sinais de complicações do enfaixamento muito tenso, forte, tá? E aqui a gente tem a bandagem, mas qual a diferença de bandagem e atadura, Karine? Na verdade, não é nada diferente, né? A não ser... assim, em termos de função, tá? Mas em termos de material, né? A bandagem é um tecido de algodão, né? Em formato triangular, em que as pessoas, elas vão utilizar do jeito que elas acharem melhor, né? Aí, para vocês terem ideias, que tem uma figura em que as pessoas, né, todas elas estão utilizando bandagens, né? Então, bem diferente, pelo menos a gente, quando não tem, né, o algodão, a atadura, a gente utiliza a bandagem, que dá muito sucesso, né? Aí, como eu falei para vocês, a fixação, né, pressão para controlar sangramento e até imobilizar ou apoiar algum segmento que foi traumatizado, né, utilizando-se de tipóias, tá? Vamos lá. Então, só um exemplozinho aqui é uma bandagem triangular, ele fez com que essa bandagem ela ficasse compridinha, né, de maneira que ele apertou na cabeça, né, da pessoa, porque essa pessoa fez uma lesão aqui na região da cabeça, tá? Karina, mas a questão, né, do cabelo, como é que fica? Meu cabelo está enorme, eu cultivo ele tem tanto tempo, vai precisar cortar porque eu fiz um corte. Não, hoje em dia, né, diferentemente de antes a gente rapava, um corte vai quedar, a gente rapava metade da cabeça. Hoje em dia, não, né?
a gente não raspa a metade da cabeça. A gente avalia, vê como é que tá, aí, a depender, só faz a raspagem próxima, né, da lesão. Né? Mas, como vocês podem ver na figura, né, nessas duas figuras, se precisar fazer, né, a questão da bandagem, na cabeça a gente pode utilizar o triângulo, né, a bandagem propriamente dita. Né? E aí a bandagem aberta do tipo Cazuza, né, exatamente do jeito que Cazuza fazia. Talvez muitos de vocês nem tenham tido a oportunidade de ver Cazuza, mas pelo menos teve a oportunidade de ouvir. Bom, aí nós temos a bandagem em ombro também, assim como bandagem em articulação. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, às vezes dá certo, mas às vezes não dá porque eu peguei um triângulo pequeno, né? Ou então o paciente não elaborou. Então, algumas situações a gente é responsável, né, para fazer essa, como é que se fala? Essa bandagem nessas articulações e nessas locais. Veja vocês aqui, esqueci de falar, aqui no ombro, por exemplo, ele tem uma bandagem primeiro e depois ele tem uma segunda, né? Porque ele vai fazer a fixação, essa que está transpassando, né? Como se fosse um cinto de segurança, é para segurar uma bandagem. E aqui eu vejo, não sei se você consegue enxergar, é tipo uma bolsa, né? De gelo para poder diminuir o inchaço, né? Dessa região. A bandagem 8, né, alguma situação em que pegou a mão, teve um corte profundo na mão, então, sei lá, enfiou a máquina lá, enfiou a mão numa máquina que não podia ter enfiado se não fosse desligando a máquina, por exemplo, né? Então, formou aquela coisa, macerou a mão, enfim, fez uma tristeza. Aí pode fazer também a bandagem em mão, né? E aí a questão das imobilizações, né, a depender do que a gente está preocupado, né, independentemente de luxação, entorse, operação, existem diferentes maneiras, né, para a gente fazer essas imobilizações, tá? E aqui algumas figurinhas só para poder representar essa questão da imobilização. E também, que é no braço, na perna, aí que a gente pode, de certa forma, dependendo, se eu não tenho, né, as chamadas talas moldáveis, às vezes a gente aproveita e, como diz, usa o que tem, né? Eu posso improvisar utilizando ripas de madeira, ou então até uma revista, né, deixando ela dobradinha, ficando mais duro, mas lembrem que eu falei para vocês, quando a gente vai imobilizar, não é para colocar o osso num lugar, tá? A gente endireita o que puder. Agora, endireita, assim, no sentido de deixar o paciente mais confortável, mas fora isso, né, a gente vai querer, eu vou colocar esse daqui numa posição boa, numa posição que a gente chama posição anatômica, isso não vai, tá? É perigoso. Da mesma maneira, né, da atadura, sinais de bandagem também muito apertada, ela tem os mesmos sintomas de uma atadura, né, eu ia falar bandagem, de uma atadura, tá? Vamos lá, aqui não é boa noite ainda não, gente. Eu coloquei boa noite aqui. Deixa eu ver aqui. Vou agendar uma parada aqui, né? Meu Deus, o pé é doído, viu, Lucas? Assim, a gente olha algumas situações que a gente sente pelo paciente, né? Aí o Humberto fala, fratura nas costelas, por exemplo, pode até perfurar o pulmão, né? E deixa a vítima com dificuldade de respirar, sem dúvida alguma, Humberto, né? E aí a falta de respiração pode sim gerar uma sequela cerebral, né? O paciente, dependendo do quanto que perfurou esse pulmão aí, né? Aí não oxigena, o cérebro não oxigena nenhum tecido e pode trazer, o paciente pode evoluir até para uma parada respiratória, tá? Tipo Cazuza, né? Na Maria Viva Cazuza, saudoso Cazuza. Humberto comenta aqui, né? Eu já tive epilepsia, tomei remédio por 10 anos e curei, mas a cura não foi completa, né? Assim, às vezes minha visão escurece, minha pressão baixa, se eu não sentar ou deitar, eu desmaio, né? Um dia, por exemplo, senti isso ao tomar banho, então eu já desliguei logo o chuveiro, pois como ralo onde moro em top, se eu não fizesse isso, eu poderia morrer afogado, mesmo no raso, pois com o ralo do chuveiro ligado até 10 centímetros de altura de água. Por incrível que pareça, viu, Humberto, mesmo assim,
É o que eu falo, às vezes a pessoa está consciente, né, mas ela não sabe nadar. Você vai falar assim, credo, Karina, mas que absurdo, né? Mas a pessoa não sabe nadar, que nem ele falou, o ralo, né, se ele entupir, ele forma até 10 centímetros de água. Uma pessoa que não sabe nadar, ela, por incrível que pareça, ela consegue se afogar em 10 centímetros de água. Mas, pelo amor de Deus, a panela, uma adulto, criança também pode se afogar, né? Mas, no caso de um adulto, ele pode, de nada, Humberto, no caso de um adulto, se ele não souber nadar, ele escorrega, né? E como ele já tem desespero, ele fica se debatendo numa água rasa e nesse desespero pode engolir água e para o pulmão, enfim, né? Eu estou dizendo isso até porque uma vez aconteceu, sabe? Eu estava até em Caldas Novas, foi uma das primeiras vezes que eu fui para Caldas Novas, era uma senhora, ela estava entrando na piscina e ela estava com muito medo, percebi assim, muito que ela não soubesse nadar mesmo, né? Aí ela meio que escorregou, pensa, e aí ela, puf, caiu, né, de bumbum no chão, e ela se debatendo, falei, gente, mas não precisa para tanto, né? Mas ela não sabia nadar, e veio, eu não lembro quem que veio socorrer ela, e aí ela acalmou e viu que realmente não tinha perigo, né? Mas veja, para ela foi desesperador, né? Ela poderia ter sofrido uma gravidade, né? Só de ter escorregado numa piscina de uma profundidade, né? No caso, ainda a piscina ia afundar, a piscina ia afundar, a piscina ia ficar mais funda, né? E ela poderia ter sofrido um afogamento mesmo, com certeza, né? Então, e é uma coisa que, né, você falou, Humberto, da fratura nas costelas, né? A costela é uma das regiões que, por exemplo, não tem como a gente engessar, não tem como imobilizar. Assim, imobilização mesmo, aquela coisa rígida, né, que a gente fazia quando quebra um pé, por exemplo, é diferente, né? Se você fratura a costela, primeiro que você não pode deixar de respirar, né? Então, você vai respirar com muita dificuldade, né? E tem muita dor. O que a gente faz? Vai colocar uma cinta elástica para manter, né, um pouco de estabilidade na hora que o pulmão, né, insufla, desinsufla, tá? Para ele não expandir por demais e não causar muita dor. Então, a gente restringe um pouquinho, né? Quando a gente faz o enfaixamento na região da costela, mas essa restrição não pode ser demais, porque senão a pessoa não respira, tá? E aí é problema, a gente não quer isso, certo? Aí agora, né, eu vou entrar no meu último assunto, que é quando a gente fala da questão da parada cardíaca, né, parada cardiorrespiratória, mas eu queria, até porque já são 9h10, o meu prazo está quase estourando, né? A gente tem 20 minutinhos para conversar a respeito. Vou aqui compartilhar a minha última apresentação. Ok. Então, aqui do suporte básico de vida, mas antes disso, né, eu sempre gosto de começar a minha aulinha de suporte básico de vida falando um pouquinho do infarto agudo do miocárdio, né, porque todo mundo acha que o paciente que infartou ele, obrigatoriamente, ele vai ter uma parada cardíaca, né? Não, mas o infarto agudo do miocárdio, ele é uma das possíveis, né, complicações que podem levar o paciente a uma parada cardiorrespiratória, né? O que é, então, o infarto agudo do miocárdio, IAM, que as pessoas já falam assim, o paciente teve um infarto, um ataque cardíaco. É a mesma coisa, né? E o IAM, para nós, é a ausência, né, ou a diminuição da circulação sanguínea no coração, né? E essa diminuição da circulação, ela vai trazer um comprometimento do funcionamento cardíaco enquanto bomba mecânica, né? Porque o coração, ele é uma bomba mecânica, tuf, né? Ela vai ejetar, né, o sangue para vários órgãos, né? E aí, se eu estiver sozinho em casa, o que eu vou fazer, né? Primeiro eu vou procurar um serviço de emergência, né? Mas como é que eu vou procurar um serviço de emergência se eu estou com dor? Não, assim, quando a gente fala procurar um serviço de emergência, é ligar para o 93 ou o 92.
Mas assim, digamos que a pessoa, ela é muito chique, ela tem um convênio mega ultra bom, que oferece até serviço de ambulância, então eu vou ligar para lá. Então, vocês vão ver, né, o que a gente tem, principalmente a pessoa que mora sozinha, mas que ela tem um histórico, alguma situação, né, que tem um problema, que possa desenvolver um problema cardíaco, por exemplo, é bom que ela tenha, né, um telefone grudado, como diz, né, na parede, na geladeira, sempre, em qualquer lugar em que ela possa discar rapidamente o serviço de emergência, né? Outra coisa, evitar grandes esforços, vou afrouxar a roupa, vou tentar ficar no local, né, o mais arejado possível e vou respirar profunda e lentamente, né? Então, o infarto é a morte das células de uma região do músculo do coração, né, devido à formação de um coágulo que interrompe o fluxo sanguíneo de forma súbita, né? Então, a gente entende que o infarto é a segunda maior causa de morte entre os brasileiros, mas quanto mais rápido o paciente chegar ao hospital, menor o risco de sequelas graves ou então até mesmo de infarto, tá? Quais são os principais sintomas do infarto, né? A pessoa pode ter dor no peito, né? Ela pode sentir um pouco de tontura, transpira, né? Um suor, falta de ar, né? Enjoo, às vezes ela tem dor no estômago, né? Tem gente que tem dor aqui na região das costas, acha que é algum problema de coluna, então sempre fica atento, né? Principalmente quando a gente está lá, já tem na família, né, história de situações de infarto, né? Então, enquanto a gente espera a chegada do serviço médico de emergência, se eu tiver uma aspirina, né, eu vou utilizar essa aspirina, porque a aspirina é anticoagulante, 2 comprimidos de 100 miligramas, com um pouquinho de água, e a gente pode até mastigar, né? Lembrando que a pessoa que tem alergia à aspirina, ou então é sabido, né, que tenha uma história de hemorragia gastrointestinal, ou seja, a parte do estômago sangrou por algum motivo, não se dá, né, aspirina. Aí tem que realmente esperar o serviço de atendimento de emergência, tá? Existem algumas situações em que a pessoa diz que tem dor torácica, que ela fala, não, estou infartando, mas não é bem uma dor torácica de origem cardíaca, né? Então, ou que eu tenha dúvidas, né, se eu vou trazer um desconforto, né, para administrar essa aspirina, então eu vou esperar, né, para fazer essa administração até que chegue um profissional do serviço móvel de emergência, tá? Então, sim, a gente também fala da aspirina, mas também tem que tomar cuidado para fazer uso dela, né? E aí, aqui só para vocês entenderem, né, como que o infarto pode acontecer. Existem, por exemplo, nesse primeiro coraçãozinho à esquerda de vocês, né, a artéria coronariana, ela tem ascendente, descendente, anterior, posterior. Então, a cada ponto, né, tem aqui obstruiu por um coágulo nessa região aqui, não sei se vocês estão enxergando a minha flechinha, e aí tem uma área de isquemia, que a gente fala. O que é a área de isquemia? É a área onde não passa sangue, não passa oxigênio, tecido inviável, tá? Aí nesse coraçãozinho aqui do meio, tem um ponto de obstrução um pouquinho mais alto, né? Aí a área de isquemia, ela é maior. E aí, neste coração à direita, olha aqui onde que está o ponto de obstrução. Ele está assim, em cima, na parte superior lá do coração. Ou seja, se obstruir aqui em cima, praticamente o coração, ele, né, a porção de onde o ponto de obstrução é responsável pela sua irrigação, ela vai se mostrar necrosada, né? Então, algumas situações em que não dá tempo nem de socorrer a pessoa, né, ela faz o chamado infarto fulminante, né, porque provavelmente o ponto de obstrução foi alto ou então foram vários pontos. Aí o coração, ó, para de bater como bomba cardíaca, né? Então, o infarto
não necessariamente leva a uma pessoa a óbito, né? Então, a gente tem que cuidar bem do nosso coração, exercitando regularmente, respirando bem, né? Tendo principalmente um sono que seja reparador, controlar o nosso peso, né? E hoje em dia a gente tem trabalhado muito com a questão da saúde mental, né? A gente deve equilibrar as emoções e o controle do estresse, né? E aí, como eu disse, reforçando, a gente pode ter um coração bem cuidado, inclusive exercendo, né, a arte da dança, que eu acho bem legal. Né? É que é só um filmezinho, eu adoro passar filmezinho, ela é engraçado, tá, gente? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu... Na verdade, ela tem um somzinho aqui, mas não precisa do som, porque não fala nada, é só mesmo, tipo, a plateia rindo, tá? Bom, enfim, gente, esse é só um filmezinho, né, só para a gente introduzir a parte do suporte básico de vida, né, especificamente numa situação de parada cardíaca, cardiorrespiratória, né? Então, lembrando, né, que uma parada cardíaca versus um ataque cardíaco, um infarto, a diferença é que
numa parada cardíaca, ele pode, né, o problema está relacionado à parte elétrica, né, são as arritmias cardíacas. E um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ele está relacionado à circulação, tá? No bloqueio de artéria. Mas, independentemente disso, né, o paciente ele pode fazer uma parada propriamente dita. Então, o que é a definição de parada cardiorrespiratória? Né? É a interrupção súbita e inesperada da atividade mecânica ventricular e da respiração útil, insuficiente, que pode ser reversível por intervenção imediata, mas leva à morte na sua ausência. O que eu quero dizer com isso? Né? De repente, o coração para de bater, né? E a respiração ela já não acontece mais, de maneira que a gente não tem como ficar esperando muito tempo, né, se não fizer uma intervenção imediata, porque senão a morte ela é certa. Tá? Dados estatísticos apontam que 75% dos óbitos ocorrem fora do ambiente hospitalar, sem socorro algum, né? Sendo que a maior parte, em torno de 84%, acontece em casa e na presença das crianças, 16% no trabalho e na rua, e lembrando que passou 4 minutos a pessoa já tem lesão cerebral, tá? Lesão cerebral significa que a pessoa, né, vai ter sequelas neurológicas com certeza. Né? Então, a parada cardiorrespiratória é a maior das emergências, né? E lembrando que 6,4% das paradas cardiorrespiratórias fora do hospital sobrevivem, né? E 40% vão sobreviver se forem atendidos. Os 40%, cara, não chega nem 50%, tá? Não importa, né? Pelo menos a gente conseguiu salvar 40%, né, das pessoas se eu fiz um bom atendimento, tá? E aí, dentre as mortes súbitas, né, quantas vezes a gente não viu no noticiário, de repente a pessoa estava lá, jogando futebol e morreu, né? Teve uma morte súbita. Essas mortes, elas acontecem principalmente com uma fibrilação ventricular, né? O que é isso? Fibrilação ventricular. Nada mais é do que o coração, né? Ele tem uma pane elétrica, ele bate tão rápido, tão rápido, ela fica tremendo, assim, é como se o coração estivesse tremendo, né? O ventrículo, como a gente consegue ver na figura aqui superior, é como se o coração batesse tão rápido que, na verdade, ele não bate, né? Ele só treme, né? Então, não consegue fazer este movimento de bombear, tá? E aí, quando acontece isso, eu preciso desfibrilar, fazer o choque elétrico, igual o Mr. Bean fez, né? Ele deu um choque na pessoa, né? E aí, quando o paciente, mas Karina, como eu sei que o paciente parou em fibrilação ventricular, né? Que o coração dele está tremendo, não está bombeando? Não dá para a gente saber, né, gente? A não ser que eu esteja monitorizado, né? Que esteja com essa pessoa monitorizada. Aí sim, mas caso contrário, né, a gente vai ver se o paciente está parado ou não. Aí inicia as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Lembrando que, como eu falei para vocês, 10 minutos, né, sem atendimento, improvável que essa pessoa venha a sobreviver. Tá? Uma coisa importante que, quando o paciente, né, a única situação não, quando o paciente faz uma parada cardiorrespiratória, o que traz a possibilidade dele sobreviver é fazendo a ressuscitação cardiopulmonar. Então, se o paciente faz PCR, para a gente reverter, eu preciso fazer uma RCP. Né? O que é o procedimento de RCP? O que é o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar? São procedimentos que visam restaurar a respiração e a circulação espontânea e preservar o funcionamento de órgãos vitais, né? Principalmente rim, cérebro, pulmão e coração. Então, mais uma vez, lembrando que quanto mais tempo demorar para atender esse paciente, menos tempo, menos chances de sobrevida eu tenho. Né? Então, 10 minutos, né? Mas por que falo em 10 minutos? Porque as células neurológicas, elas já estão iniciando o processo de morte, né? E células neurológicas a gente não tem recomposição, não tem como a gente reutilizar, tá? Então, que 10 minutos o paciente já está com as células em processo, né, de morte. E aí, como que eu vou avaliar então, Karina, né, esse paciente? Eu não tenho como
ver se o coração está tremendo, como o seu coração está tremendo, né? Aí a gente vai ter que pensar o seguinte, ó, paciente, desculpa o termo, a vítima está, estatelada no chão, né? Não sei se ela está morta, se ela está desmaiada, se ela, né, teve um mal súbito, sei lá o que aconteceu, né? Então, aí a gente vai ver assim, como que a gente vai avaliar? A pessoa não responde, não respira, ou tem uma chamada respiração anormal. Você vê que não é normal. Digamos que eu esteja dormindo, né? Então eu fico assim, respiro, né? Inspiro, respiro, né? Agora, uma pessoa que está quase morrendo, tem uma respiração anormal, que a gente chama de gasping, ela vai, né, respirar assim, ó. Não sei se é muito bem, não, mas sim. Como se fosse dando alguns soquinhos para respirar, tá? É uma coisa que hoje em dia, porque vocês devem, talvez, né, não sei, ouvido ou visto, em que a gente vai ver, né, se o paciente tem pulso. Quando a gente fala paciente tem pulso, nesse coração está batendo, o pessoal vem aqui, né, ai, tem pulso. Não, numa parada cardíaca, na suspeita, né, de uma parada cardiorrespiratória, a gente jamais checa o pulso aqui das mãos, né, sempre o pulso aqui da região do pescoço, que a gente chama do pulso carotídeo. Esse é o correto. Ah, não senti, a paciente não responde, não respira e não tem pulso, né? No caso de socorrista leigo, né? Eu não vou precisar checar o pulso, tá? Eu vou entender que o paciente está numa parada. Então, o socorrista ele vai ativar o serviço médico de emergência sem sair do lado da vítima, né? De preferência. Sempre conversando com a equipe, porque, a depender, né? A equipe ela pode me orientar como iniciar as manobras de RCP, ou seja, as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Então, a gente tem o suporte básico, né, dividido praticamente para pessoas não treinadas, para as pessoas treinadas em RCP com compressão torácica e pessoas treinadas em RCP com compressão torácica e ventilação, né, que a gente chama de ventilações de resgate, né? Então, a gente vai apresentar aqui. Uma vez que a gente reconheceu a parada cardiorrespiratória, PCR, o socorrista leigo que não tiver treinamento, deve realizar apenas compressões torácicas até a chegada de um desfibrilador externo automático, tá? É um aparelhinho que eu vou mostrar para vocês, que ele ajuda a detectar o ritmo cardíaco, né? Ou de outros socorristas treinados, ou ainda até que a vítima comece a se movimentar espontaneamente, tá? Mas eu nunca vi nenhum paciente que fez uma PCR e movimentar espontaneamente. Na verdade, até porque a gente nunca deixou, né, ele voltar assim espontaneamente. Então, para o leigo não treinado, a gente orienta o seguinte, né? Comprimir com força e rapidez no centro do tórax. Para aquele socorrista leigo treinado, existe um mnemônico chamado CABID, né? O B, que não está aqui, mas o CAB, né? Que o C está relacionado à circulação, né? A, sobre a desobstrução das vias aéreas, airway, vias aéreas. E B, o breathing, né? A parte da respiração. De qualquer maneira, a gente começa pelas compressões torácicas, que a gente, né, chama de massagem cardíaca, tá? Antes de realizar a abertura de vias aéreas e também das ventilações. Então, o paciente, mesmo que ele não esteja respirando, mas a primeira coisa que eu vou fazer é com que esse sangue circule, né? O sangue circulando possibilita, né, que ela chegue, né, nos outros órgãos. Né? E com que frequência, né, que eu vou fazer essas compressões, Karine? Vou fazer 30 compressões para cada 2 ventilações. Ah, mas como é que eu vou fazer essa ventilação? Que nem o Mr. Bean, vocês viram o Mr. Bean? O Mr. Bean estava assim, jogando ar, né? Jogando ar, aí ele falou assim, ai, não está dando certo, né? Porque não está entrando ar para esse paciente. O que ele fez? Ele fez um canudinho, né? Ele até ameaçou, né, fazer um boca a boca. Hoje em dia, né, a gente não faz boca a boca.
independentemente de qualquer situação, tá? Agora, mais em tempos de pandemia, que a gente não põe a boca na boca de ninguém, né? Mas eu costumo dizer isso para os meus alunos, que eles falam assim, desculpa, gente, como é que a gente vai né, mandar ar para o paciente para ele poder ventilar? No socorrista leigo a gente não faz isso, né? E mesmo o socorrista profissional, ele também vai ventilar, mas ele vai ventilar com dispositivos específicos para isso, tá? Ninguém hoje em dia coloca, como eu costumo dizer, a boca de boca de ninguém. Embora eu costumo brincar também que os jovens, eles vão nas baladas aí e beijam várias bocas, né? Então, não sei realmente se, de repente, mas não é que eu estou estimulando, né, a pessoa fazer a respiração boca a boca, muito pelo contrário, até porque estudos apontam que ele não tem um forte indício de que ele funcione, tá? E aí nós temos a cadeia chamada cadeia da sobrevida, e essa cadeia da sobrevida ela foi elaborada pela American Heart Association, que é uma entidade norte-americana, na qual ela ensina, né, as pessoas, são, vamos dizer assim, protocolos que elas instituem para que possamos atender uma paciente em parada cardiorrespiratória, independentemente do ambiente que ela esteja, né? Em casa, na rua, no shopping, assistindo a um filme, a um teatro, independentemente disso, né? Então, o que a cadeia da sobrevida aponta como um primeiro elo, né? Reconhecer que o paciente está em parada e acionar o serviço médico de emergência, né? E aí, eu vou começar as ressuscitações, né, a RCP imediatamente. O que é RCP? Ressuscitação cardiopulmonar, ou seja, eu vou fazer as compressões. Né? Digamos que chegou o desfibrilador, o DEA, não sei se vocês lembram que eu falei, DEA, DEA, desfibrilador externo automático. Né? Este aparelho vai poder avaliar o ritmo do paciente e dizer se o paciente vai precisar ou não precisar de receber um choque. Okay? E aí, a gente conseguiu estabilizar esse paciente, né, reverter o quadro de parada cardiorrespiratória, aí é o serviço médico básico, serviço básico e avançados de emergência, eles transportarão esse paciente para o serviço hospitalar, tá? E aí depois, né, esse paciente vai lá para a UTI, na qual ele vai receber o suporte avançado de vida e cuidados pós-parada cardiorrespiratória. Né? Então, importantíssimo, o socorrista leigo treinado deve, no mínimo, aplicar as chamadas compressões torácicas. Né? A gente vai fazer movimentos. Se puder realizar ventilações de resgate, as compressões e as ventilações devem ser aplicadas na relação de 30 compressões para cada 2 ventilações. E o socorrista ele deve continuar a RCP até a chegada e a preparação de um DEA para uso ou até que os profissionais de serviço médico de emergência assumam o cuidado da vítima. Né? Então, como eu falei, são 30 compressões para cada 2 ventilações, se eu tiver condições de fazer essas ventilações. Caso contrário, serão 30 compressões. E aí a gente tem um algoritmo, né, também é da American Heart Association, né, simplificado, na qual o paciente não responde, não respira, então está com aquela respiração normal, aí eu vou acionar o serviço de emergência. Se eu tiver, né, o desfibrilador próximo, por exemplo, digamos que eu tenho uma situação em que a pessoa está lá no aeroporto de Congonhas e teve um mal súbito, eu não sei se desmaiou, eu não sei nada de nada. Aí eu vou lá e pego o desfibrilador, tá? Mas eu tô aqui em Goiânia, a pessoa parece, assim, eu lembro que a Karina falou, que a pessoa não responde, não respira, ainda por cima ela, né, tem como é que fala? Ela não respira nem nada, eu já vou iniciar a ressuscitação cardiopulmonar, porque eu não tenho desfibrilador, né? O desfibrilador, ele é importantíssimo. Lembrando que existem leis municipais, né? No Brasil, alguns estados, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, se não me engano, eles têm a lei municipal em que obriga, né, o governante a instalar os desfibriladores em locais com maiores acessos, né?
da população, por exemplo, estádio de futebol, né, aeroportos, shopping centers, né? Infelizmente, ela é municipal, ela não é federal, né? Então, por isso que alguns estados têm, outros não, né? E aí, digamos que eu não tenho desfibrilador, mas eu já aciono o serviço de emergência, o 93 ou o 92, e aí eu vou iniciar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, que eu falei para vocês, que são as chamadas compressões, massagens cardíacas, tá? E aí, essas ressuscitações, essas manobras de compressão torácica, elas devem ser realizadas com uma certa força, tá? E com uma certa velocidade, né? Então, é o que a gente fala, inicia a RCP, comprima com força, comprima com rapidez, tá? E o desfibrilador, não obrigatoriamente, ele vai acionar o choque. Ele só vai acionar o choque se porventura for preciso, tá? Aí, como é que ele sabe que é preciso? Ele é inteligente, né, gente? Então, ele vai analisar o ritmo e vai dizer se o choque foi ou não indicado, tá? E aí, esse ciclo da RCP, ele vai ser repetido a cada 2 minutos, né? Então, como eu falei para vocês, eu não tenho dispositivo para fazer a ventilação do paciente, mas eu tenho condições de fazer as compressões torácicas, eu vou fazer por 2 minutos, né? Aí eu paro para avaliar o ritmo, certo? Então, esse é um processo cíclico. Deixa eu só mostrar aqui. O que o socorrista, né, deve fazer? Vamos checar, vamos focar, melhor dizendo, no socorrista, que ele deve fazer, né? Primeiro, realizar, lembra que eu falei para vocês? A compressão deve ser feita com força e com uma certa rapidez, ou seja, tem que ter uma velocidade. Então, eu vou fazer a compressão torácica a uma frequência de 100 a 120 por minuto, né? Vou comprimir com força. Quando eu digo força, tem que ter uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou seja, 5 centímetros. Importante permitir o retorno total do tórax após cada compressão, né? E minimizar as interrupções nas compressões. Ventilar adequadamente. O que seria isso? 2 respirações após 30 compressões. Cada respiração administrada em 1 segundo. E quando a gente fala administrar em 1 segundo, não é simplesmente jogar o ar lá dentro, né? Eu tenho que provocar a elevação do tórax. Vocês viram, né? O Mr. Bean que fez um canudinho, fez... Aí o tórax da pessoa, da vítima, aumentou aí. Aí ele apertou, né? Então, quando a gente fala na ventilação adequada, é exatamente isso, né? A gente tem que ver o tórax se elevando, tá? Aqui, ó. E aí, o RCP, né, de alta qualidade, ela significa salvar vidas. A American Heart Association entende que a RCP de alta qualidade, né, ela enfatiza o suporte básico como estratégia fundamental para melhorar a sobrevivência após parada cardíaca, tá? E as compressões torácicas de frequência e profundidades adequadas são garantidas, né, devem ser garantidas, lembrando que são 100 a 120 por minuto e há uma profundidade de 5 centímetros, né? Retornar do tórax após cada compressão, minimizando interrupções nas compressões torácicas, né? Evitar a ventilação excessiva e cuidados pós-parada cardiorrespiratória com treinamento da equipe com muita frequência. Mas eu já sei fazer isso, estou cansada. Não, vamos fazer de novo para a gente manter, né? Não só o conhecimento, mas a técnica, tá? Porque quando a gente fala compressão torácica de frequência e profundidade, eu tenho aqui, ó, né? Vejam vocês, a nossa mão, veja essa figura aqui, a nossa mão, ela vai em cima do osso externo, que é esse osso aqui, né? Que segura as nossas costelas, tá? Segura, assim, não segura todas as costelas, né? Mas principalmente as daqui de cima. Então, o osso externo fica aqui no meio. A gente vai... Aqui no desenho vocês vão ver, né? O cara tá com os dedos entrelaçados, mas não precisa ser desse jeito. Eu posso fazer desse jeito também, palma com palma, né?
E aí eu tenho que fazer esse movimento importante, deixa eu ver se vocês conseguem ver, mas se eu estou com uma vítima aqui parada, o meu braço aqui, ó, ela deve estar esticada, tá? O movimento não é esse, não é eu fazer isso aqui no tórax do paciente, mas o movimento é eu, ó, baixar com o braço esticado no tórax do paciente, é esse movimento. Então, eu tenho que ficar 100 a 120 por minuto, né? Aí, nossa, mas eu não sou boa de ritmo. O pessoal da dança é bom de ritmo, né? Precisa ser bom de ritmo para poder dançar, né, de acordo com o ritmo da música. Mas tem uma música, né, que a própria American Heart Association elegeu como hino, né, das compressões torácicas, é aquela música do Bee Gees, que é Stay Alive, que se chama, né, que não sei se vocês conhecem, alguns, né, a maioria não, mas alguns sim, é aquela música do Bee Gees, Stay Alive, que é assim, é ah, 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 stay alive, ah, 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 stay alive. Então, conforme eu vou trabalhando com a música, eu vou assim, ó, ah, 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 stay alive, ah, ah, pode até ficar repetindo, né? Trocentas milhões de vezes, daqui não tem problema. Ah, 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 stay alive. Pensa, né? Parece ser muito simples, tá, gente? Mas isso cansa por demais, né? Às vezes, a equipe entra em exaustão, né? Por causa desse procedimento que é muito cansativo. Quando eu dou os treinamentos com os bonecos, com os manequins, as pessoas vão lá e acham que é bolinho. Na hora que eles começam a fazer, falam assim, nossa, Karina, como cansa? Sim, porque cansa, tá? Então, quando ele fala limitar interrupções a menos de 10 segundos, é isso. Digamos que eu tenho duas pessoas para fazer as compressões, né? Então, eu fiz 2 minutos de compressão, cansei, né? Vai entrar uma outra pessoa. Opa, aí a outra pessoa tem que estar do meu ladinho, 10 segundos, para eu poder descansar, né? E pensa, são 5 a 6 centímetros, como eu falei para vocês, é feito aqui no osso, né, no externo. Esse externo aqui, ele é duro, né, gente, que é osso. Então, eu tenho que afundar 5 centímetros para poder fazer o efeito, né? Então, imagine a força. Na verdade, não é nem força que a gente deve colocar, mais do que força a gente deve colocar é jeito, né? É o jeito que faz com que a gente consiga fazer uma boa compressão. E se porventura eu tiver, vejam vocês, esse dispositivo que está aqui, né? Aí eu posso sim fazer a ventilação, tá? Mas, né, a gente não tem em vários lugares. Então, acaba que... Agora, se eu tenho 2 socorristas, são 30 compressões para 2 ventilações, né? Então, 30. Se eu não tiver, né, o dispositivo para conseguir uma via aérea, que a gente fala, que é para dar ventilação para o paciente, né? O outro socorrista, ele vai ajudar nas compressões, tá? Hoje em dia, existem os compressões mecânicos, compressores mecânicos, né? São aparelhos que a gente coloca no tórax do paciente e ele vai... Não precisa a gente fazer, né? Então, cansa menos, a gente não precisa ficar pausando, né, para poder trocar o socorrista, tá? Deixa eu ver. E aí a gente pode também fazer RCP, né, em crianças e lactentes? Sim, né? No caso da RCP com crianças lactentes, são 15 compressões para as 2 ventilações, né? E aí a gente não utiliza a palma da mão. A gente, depender da criança, a gente utiliza 3 dedos, 2 dedos, ou então até o polegar, que a gente faz isso. Ok? Vou passar rapidinho aqui. Ok. Então, a gente vai avaliar se o paciente... Lembra que eu falei quando a gente vai perceber se o paciente está emparado ou não? Eu vou chamar por ele, vou ver se ele respira, né? E vou ver se ele tem o pulso. Mas o pulso não é para leigo, né? Porque eu não vou ficar perdendo meu tempo tentando achar, né? Então, o leigo não vai avaliar o pulso. Mas a cada 2 minutos, se eu tiver lá na compressão,
2. Deu 2 minutos, aí eu vou avaliar. Fulano, fulano. Se eu souber o nome da pessoa, muito bem. Joaquim, Joaquim. Joaquim não responde, Joaquim não está respirando, não estou vendo que está respirando. Aí eu vou de novo. Tá? Então, assim que a gente vai avaliar se o paciente retornou ou não, né? E aí depois a gente vai liberar as vias aéreas se assim for preciso, né? Mas essa liberação de vias aéreas é um procedimento que o leigo não consegue fazer. Tanto que o leigo não consegue fazer que a gente não fala nem para o leigo ventilar, né? Porque não vai ter efeito, tá certo? Mas se preciso for, a gente tiver, são movimentos que a gente vai, tá? Abertura da boca e tentar, né, permitir que o ar entre, se porventura eu tiver um dispositivo da bolsa, válvula e máscara, que é isso daqui, ó, tá? Essa é a, a bolsa, né? E aqui é a máscara. Eu não tenho a válvula, não. E, digamos que eu não, né, eu tenho esse dispositivo aqui, né, que ele vai substituir a minha boca a boca. Não vou colocar minha boca na boca de uma pessoa que eu não conheço, mas tem esse dispositivo aqui, ó, que ele vai permitir que eu faça ventilação igual o Mr. Bean fez, né, o Mr. Bean usou a revista, mas esse socorrista utilizou aqui a máscara com insuflador aqui para poder, né, mandar ventilação. Lembrando que tem que estar tudo vedadinho aqui no rosto do paciente, tá? Porque senão prejudica. Mas, enfim, vamos embora. Eu vou... Só para a questão mais de curiosidade, existem 4 ritmos de parada cardíaca, tá? Que a gente chama essa daqui, essa primeira de fibrilação ventricular, e essa aqui de baixo, taquicardia ventricular sem pulso. Aqui à minha direita, vocês veem um traçado de eletrocardiograma, né, do coração, que é normal, e não tem absolutamente nenhum problema cardíaco. E esse aqui é no paciente que tem o coração todo desordenado, assim como esse daqui. Esse aqui são 2 ritmos de parada, que a gente fala que são ritmos de parada chocáveis, tá? Ele permite que a gente dê choque. Porque eu tenho esses 2 ritmos de parada cardíaca aqui, ó, que é a sistolia, ou então a ESP, que é atividade elétrica sem pulso, são 2 ritmos de parada cardíaca que não adianta a gente dar choque, tá? Por quê? Porque, na verdade, o problema não é elétrico, tá? É mecânico. Então, aqui, ó. Esse dispositivo, lembra que eu falei para vocês? Do DEA, desfibrilador externo automático. Eles são aparelhos que tem, né, mais uma vez, em aeroportos, shoppings, em alguns lugares, campos de futebol, em que ele é autoexplicativo, né? Aperto 1, que é ligar aqui o aparelho. O 2, ele está analisando o ritmo, e quando ele analisa o ritmo, ó, tá vendo essas pás aqui, gente? Essas pás são adesivas, aí a gente vai grudar no tórax aqui do paciente. Quando a gente gruda essas pás no tórax do paciente, a gente vai, quer dizer, o aparelho analisa o ritmo. Aí ele vai falar assim, choque recomendado. Se ele disser choque recomendado, ele depois fala assim, afaste-se do paciente, porque quem tiver grudado no paciente vai tomar choque. E aí, o número 3 aqui, ó, puf, eu aperto para o choque acontecer, chup, tá? Este é um desfibrilador externo automático que deve ter, né, permanecer em lugares de alta frequência. Né? E aqui só para vocês entenderem que o paciente fez uma parada cardíaca, eu detectei uma parada cardíaca, eu iniciei a RCP. O que é RCP? É a ressuscitação cardiopulmonar. Eu vou fazer massagem, compressão torácica, né? 5 ciclos ou 2 minutos de RCP que a gente fala. Quando eu falo 5 ciclos de RCP, é quando eu consigo fazer 30 para 2, 30 para 2, 30 compressões para 2 ventilações, 30 compressões para 2 ventilações, 30 compressões para 2 ventilações e 5 vezes, tá? E aí chegou o desfibrilador aqui, ele analisa o ritmo. Opa, é um ritmo que tem que dar choque, tá? Aí ele vai dar choque. E aí eu reinicio as manobras de ressuscitação cardiopulmonar. Né? Passou 2 minutos, né? Eu vou verificar se o paciente está, se o paciente retornou, se o paciente está me escutando, né? Se o paciente está respirando. Não,
e aí eu utilizo as medicações, tá? Mas este processo de administrar medicações é só quando a equipe de suporte médico, né, suporte avançado de vida chega. Mas enquanto isso, eu vou fazer somente as compressões torácicas, tá? Se eu tiver o dispositivo para fazer a ventilação mecânica, eu faço. E aí a gente tem 2 ritmos de parada que não são chocáveis, não adianta, eu não vou dar choque. Quando é assim, ó, eu só faço a compressão torácica, só compressão torácica. Mais uma vez, se precisar utilizar medicamento, é só quando a equipe médica chegar, tá? Enquanto isso, eu vou fazendo as manobras de ressuscitação somente com as compressões torácicas, ok? É isso para vocês entenderem a importância do desfibrilador. Eu já estou terminando, tá, gente? Eu sei que passei da hora, mas só para vocês entenderem. Então, eu tenho uma parada cardíaca aqui, né? E o desfibrilador, aqui embaixo, em minutos, tá? O desfibrilador chegou em 10 minutos, né? Ele analisou o ritmo e desfibrilou, né? Mas sobreviveu só 2%, praticamente nada, né? Aqui ele não fez nada, tá? Só esperou o desfibrilador chegar. Nessa segunda linha, ele fez uma manobra de RCP aos 2 minutos, né? Ele identificou, né? Só que o desfibrilador externo automático só chegou no 10º minuto. Mas olha aqui, a sobrevida já aumenta de 2% a 8%. Aqui também, ele começou uma RCP aos 2 minutos e o suporte, melhor, o desfibrilador chegou no 7º minuto, né? A chance de sobrevida vai para 20%. Oh, beleza, comecei as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o desfibrilador chegou em 4 minutos, eu comecei a fazer atendimento de suporte avançado de cardiologia, esse daqui é uma etapa que acontece em nível hospitalar dentro da terapia intensiva, aos 8 minutos, a sobrevida da pessoa é de 30%. Então, eu trouxe, né, essa figurinha para mostrar para vocês o quão importante é a presença de um DEA, né, principalmente em locais de grande circulação, tá certo? Então, e aqui só para finalizar mesmo, mostrando para vocês, né, a gente mostrou um filme do Mr. Bean. Bom, gente, né? Só para vocês verem, né? Gostou da música, né? Ah, que boa, Ana Maria, que você colocou aqui para mim. Ótimo. Então, essa música do Bee Gees, Stay Alive, né? A gente não esquece. Lógico, hoje em dia nós temos outras músicas, né? Só para fazer um comentário em relação às crianças, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa, as crianças aprendem as manobras de ressuscitação cardiopulmonar já em idade escolar. A partir dos 6 anos, o pessoal fala que eles têm condições de fazer, né, algumas manobras. E aí, para as crianças facilitarem, elas não vão escutar Bee Gees, elas vão escutar o do Baby Shark. Vocês conhecem, né? Acho que quem tem criança, sobrinho, todo, né? Conhece aquela Baby.
Eu sou boa, viu, de cantar. Essa daí é para as crianças, o Baby Shark, né? Aí, Humberto escreveu aqui, ó, mantenha a vida em minha tradução poética livre, muito bom, né? O Bee Gees é exatamente isso, né, Humberto? A música é bem isso daí. É um ritmo bom, tranquilo e gostoso mesmo, né? Uma dieta vegetariana e vegana diminui o risco de problema cardíaco, só por isso fiz o propaganda vegetariana, desculpa por haver parecido fugir do tema. Não, mas é interessante, né? É uma questão de, que você quis dizer, cuidado com que a gente tem que ter com a nossa saúde, né? E quando eu falei para vocês, a gente tem que fazer, movimentar o corpo, mas a gente também tem que tomar cuidado com a dieta, não é só fazer exercício, né? Então, a gente vai se organizar internamente, inclusive, né? Mantendo uma boa dieta, uma boa alimentação, faz parte desse processo de manutenção da saúde, né? E Humberto escreveu aqui, este no final de algumas frases, é muito característico de descendentes, aqui moram, tá, eu tenho muitos amigos descendentes, gosto muito da empatia de todos, né? Lembrando que Nisei, Sansei, tem a ver com a numeração japonesa, é exatamente isso, Humberto, é desse jeito. Eu sou Nisei, eu sou segunda geração, né? Terceira geração, mas eu sou segunda geração. Meus pais são japoneses natos, eles são Iseis e eu sou Nisei, né? E então, só para vocês terem ideia, eu mostrei esse último filminho, né? De uma tentativa, né, eu vou dizer assim, infelizmente muito ruim, né? Que se o paciente não estava morrendo, ele terminou de morrer, a vítima terminou de morrer, de uma manobra de pessoas que não sabem fazer a ressuscitação cardiopulmonar, né? E a gente fica pensando, gente, isso é verdade? Isso foi verdade, foi na Tailândia, né? Até tentei buscar de onde, que país que era, e é lá na Tailândia que isso acontece, né? As pessoas pulando em cima da pessoa, pensa, né? Aquilo que a gente estava falando, fratura de costela, só lembrando, né? Quando a gente faz aquele movimento que eu falei para vocês, né? A gente faz assim, ó, aquele movimento assim, ó, né? E eu fiquei tão longe que não deu para vocês verem, né? Do braço esticado, assim, ó, esse aqui, ó, esse movimento, dependendo do paciente, dependendo de quem faz a manobra, acaba fraturando algumas costelas, principalmente daquelas pessoas idosas, né? Então, acontece, mas imagina pulando no paciente como aconteceu, né? Fez o menino, fez a gente pula-pula, Alexandre, com certeza, fez o menino de pula-pula. Só não teve tanta elasticidade quanto gostaria que se tivesse, né? E quem tem informação dá até um desespero, né? Nossa, tia, nem me fala, põe desespero nisso. A gente olha assim e fala, como diz, né? Pô, misericórdia, né? Então, sabe aquele quando eu falei, a gente só vai fazer de acordo com o que a gente sabe e de acordo com as limitações nossas, a gente tem que saber as nossas limitações, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha consciência de fazer o bem feito. Cara, eu não sei fazer ressuscitação cardiopulmonar, eu não lembro como faz as compressões torácicas. Ligou para o 93, ligou para o 92, ou ligou para um serviço de atendimento pré-hospitalar? Ótimo, você já cumpriu o seu papel, você já socorreu a vítima, né? A partir do momento que você não causou um mal para ela, você já causou um bem, né? Pelo menos fazendo a ligação para o serviço de atendimento pré-hospitalar, tá bom? Então, Ana Maria, a todos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Desculpem, né? Eu atrasei, quer dizer, passei da hora, meia hora, mas eu não consigo ser mais sucinta do que eu fui, Ana Maria. Vocês me desculpem. Imagina, ficou todo mundo aqui assim, eu tenho certeza, prestando muita atenção, não é? E muito obrigada de novo, né, por estar aqui com a gente, nos acompanhando, nos prestigiando, né, com o teu conhecimento. A gente sente assim, né, isso de que tem muito mais para conhecer, né, e praticar, né? A gente percebe isso na tua fala. E é isso, a gente vai desvendando aos pouquinhos e mantendo conexão contigo, Karina, porque, né, eu acho que é realmente uma demanda, assim, do curso, e a gente vai construindo essa possibilidade aí para a gente melhorar, né, conforme as demandas também que vão acontecendo na nossa vida, atuação profissional, mesmo no dia a dia. Eu acho que isso que você pontua, né, de ser
possibilidade de formação que acontece na infância, né? As crianças já poderem lidar, serem capazes de lidar. Então, muita informação, assim, né? E Eu falo, muito bom gente, eu tento mesmo. resumir, eu falei muito rápido também, mas assim, Imagina, não aí foi? faço até um convite, né, Ana Maria, porque eu dou um núcleo livre, né, sobre primeiros socorros. Em função da pandemia, a gente acabou suspendendo, porque ela é muito mais gostosa quando a gente faz presencialmente e principalmente fazendo na prática, né? Então, a gente acaba não fazendo, mas dentro em breve, né, se Deus quiser, a gente vai estar, como diz, junto e misturado, né, logicamente tomando os devidos cuidados, mas que possibilite que a gente esteja presencialmente, e eu já falo para você, já vou fazer propaganda, né, do curso de núcleo livre que a gente faz lá na Faculdade de Enfermagem, que são relacionados aos primeiros socorros, tá bom? Perfeito. Aí a gente repassa para todo mundo aqui, não Com só essa certeza. turma que está aqui com a gente, 27 alunos à noite, né? Assim, a gente está Obrigada, numa gente. jornada, acho que foi sucesso total, assim. Eu E aí a agradeço gente demais. repassa para toda a turma, porque teve pessoas que realmente não puderam estar com a gente agora, mas vão poder acompanhar você de forma mais profunda também no Núcleo Livre, né? Muito Com bacana, certeza, viu? com certeza. Agradeço mais uma vez e desculpa realmente pelo adiantado da hora, né? Estão tudo muito, muito cansado. E aí, de repente, eu lá resolvo tagarelar até por além da Não, conta. tranquilo, imagina, muito obrigada, Karina. Eu que Deixa agradeço, eu gente. aproveitar, trazer para vocês uma lembrança da programação, convidar vocês, amanhã pela manhã a gente tem, né, atividade, 8 da manhã, é uma atividade que é uma brincadeira e, ao mesmo tempo, está vinculada com um projeto de extensão, se chama Dançar para Adiar ou enfrentar o fim do mundo, espaço de escuta e dança em tempos de exceção. Eu e a Chayana Santos vamos estar coordenando, às 8 da manhã. Depois, às 10h30, a gente tem um bate-papo com profissionais da dança inseridos no mercado de trabalho. Legal. E às 19 horas a gente tem uma mostra de dança, né, de um trabalho, né, uma mostra artística com debate com a professora Ana Reis, um trabalho desenvolvido na disciplina de oficina, ateliê de criação, perdão, e foi desenvolvido no semestre passado, e hoje, e amanhã, perdão, a gente vai estar apresentando. E aí, na sequência da apresentação, o trabalho se chama Linhas Guias para Corpos Inquietos, e na sequência vai ter um debate com a professora Ana Reis, o Kleber Damaso, que é da EMAC, o Adriel Vinícius, Vanessa Voscheles e Letícia Pereira, que são alguns dos artistas envolvidos, né, nesse trabalho, tá bom? E aí, na sequência, isso só para falar de amanhã, tá? E aí a gente tem ainda sexta-feira, o dia todo, né, com atividades, tem oficina, e a gente tem uma mesa de encerramento, né, falando sobre ensino, diversidade, antirracismo, interculturalidade e justiça social, com a Aline Cerzedelo Vilaça, que é a professora aqui da UFG, a Mirna Cambeba Omágua, da FAV, também da UFG, Princesa Ricardo e Edu Oliveira, da UFBA. Então, gente, é muita, muita coisa. Não falei toda a programação, mas a gente ainda tem aí estamos aqui no meio da jornada, né? Indo para o final, e vamos com esse fôlego, vamos junto com esse fôlego, que está muito bonito o seminário, viu? Obrigada para todos, boa noite, viu? Quem não assinou, por favor, assina para a gente o formulário, tá bom? Para a gente gerar os certificados para vocês. Muito boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Até mais.